Queridos amigos, são 19 horas. Nós vamos começar o nosso evangelho dessa noite, sempre com profunda alegria no coração, por podermos nos reencontrar, porque mesmo distantes, estamos perto, não é? E principalmente por nos encontrarmos reunidos em torno dos ensinamentos de Jesus. Sempre para nós um motivo de muita alegria e de muita gratidão. Vamos então, para nós iniciarmos o nosso estudo de hoje, fecharmos os nossos olhos, acalmando bastante o nosso pensamento, nos desligando de tudo que nos aconteceu hoje, da nossa rotina, procurando perceber a presença dos espíritos amigos que com certeza estão nos nossos lares, nos amparando, nos protegendo. E assim, com bastante segurança, bastante alegria, vamos unir os nossos corações numa prece. Fechemos então os nossos olhos. Querido amigo Jesus, nos reunimos mais uma vez, Senhor, em teu nome. Pedimos a tua proteção para essa nossa singela reunião. Que tuas doces vibrações cheguem até nós nesta noite, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós que aqui está. Que a nossa compreensão possa estar ampliada nessa noite, Senhor, para o ensinamento tão importante que o Senhor nos trouxe. Especialmente, que a nossa sensibilidade, nosso coração, possa se abrir para os teus ensinamentos, porque já sabemos que só assim conseguiremos praticá-los. Somos muito gratos à equipe espiritual que nos envolve nesse momento, que é responsável por esse trabalho na nossa casa querida, no Lar Volnec. Pedir que esses amigos, sempre generosos, possam estar conosco durante toda a nossa reunião. Que a nossa reunião seja uma reunião simples, produtiva, que possa atender cada um de nós, que possa nos trazer alegria. Obrigada, Jesus, por essa grande oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. Amigos, nós estamos começando outra vez um capítulo novo. E esse capítulo é o capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Esse é um capítulo, gente, que traz respostas que nós não vamos achar em lugar nenhum. Só aqui. Respostas claras. É um dos capítulos mais intrigantes. Vejam bem, o nome do capítulo, vamos começar por ele. Bem-aventurados os aflitos. Nós sabemos que bem-aventurados quer dizer felizes. Então, o título do capítulo seria Felizes os aflitos? Como assim? Aflitos são aqueles que estão em aflição, certo? E o que é uma aflição? Se nós formos procurar, a gente vai achar uma porção de definições. A gente vai achar que ela é um conjunto de emoções, ela pode ser um conjunto de emoções que despertam, que aparecem frente a uma circunstância penosa. Pode ser um desalento, uma tristeza, um desgosto, uma mágoa, uma inquietação, uma preocupação, uma ansiedade, uma angústia. Isso é uma aflição, um modo de ver a aflição. O outro modo é como um sinônimo de dor. As aflições terrenas, as dores terrenas, né? É também uma outra maneira da gente encarar o que é uma aflição. Mas na visão espírita, a aflição quer dizer uma coisa bem diferente disso. Mas muito diferente, amigos. A aflição, na visão espírita, quer dizer oportunidade de reajustes perante a lei de Deus. É necessário compreendê-las e aceitá-las como lições valiosas. Então, é bem diferente. Como que você se sente quando você está aflito? Vamos pensar. Eu fiz uma listinha para mim de como eu me sentia quando eu me sinto aflita.
Uma listinha do que acontece no meu corpo, né? Tem pessoas que têm dor de estômago, tem pessoa que tem dor de cabeça, tem pessoa que fica sonolenta. Como que é para você quando você fica aflito? E emocionalmente, como que é? Fica desanimado, fica melancólico, fica irritado. Importante a gente conhecer como nós nos sentimos, como estamos aflitos, né? Nunca é uma coisa boa, né, gente? Como então a gente entender esse título? Felizes aqueles que estão nesses estados de aflição? Felizes aqueles que estão nas dores terrenas, nas aflições terrenas, nas dificuldades da terra? Nós vamos conversar bem direitinho sobre isso. E é aqui que a doutrina espírita esclarece profundamente, né? Muito, e nos traz muitas respostas que podem nos ajudar muito a superar as nossas aflições. Não apenas a dizer que na doutrina espírita elas significam oportunidades, porque dizer, todos nós dizemos. Minha avó dizia que palavras o vento leva. Então a gente pode dizer todo mundo diz. Nós vamos acabar sentindo. E muitas vezes eu acho que nós já sentimos que as aflições são oportunidades de nós nos reajustarmos perante as leis de Deus. E que é preciso a gente compreendê-las e aceitá-las como lições valiosas para nós. Nós vamos desenvolver essa ideia bastante durante a nossa conversa. Mas, de início, a gente já pode dizer que nós precisamos aceitar, compreender as nossas aflições. Essa ideia a gente vai conversar muito sobre ela durante a nossa conversa de hoje. Mas, desde já, vamos pensar uma coisa. Qualquer que seja a aflição que você tenha nesse momento, é preciso você mudar o seu olhar de outra maneira, olhá-la como uma oportunidade de reajuste, como oportunidade de crescimento, como oportunidade de limpeza do seu perispírito, de trazer leveza para o seu perispírito, olhá-la como uma grande oportunidade, aceitar, compreender. E lembrar também que as compensações, elas virão todas na vida futura, como nós vamos ver daqui a pouco. Então, só para iniciar, só estamos no título. Então, felizes os aflitos. É intrigante mesmo, né? Vamos ler, então, a passagem de Jesus, porque aí a gente vai entendendo melhor essa ideia. Olha, passagem do Sermão do Monte, tá? O item 1 é assim. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que perseguem, os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino de Deus, os céus. Está em Mateus. Agora em Lucas, o item 2. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vós é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque gemereis e chorareis. Está em Lucas. Então ele diz aqui, ó, felizes os que choram, porque eles serão consolados. Quem são os que choram, gente? Quando que nós choramos? Os que choram são aqueles que passam pelas provações da vida. As provações da vida são difíceis, nos fazem chorar. Que provações são essas? Que dores são essas? Nós sabemos. Doenças, perda de entes queridos, reveses financeiros, traições,
abandono, isolamento, tantas coisas podem nos fazer chorar. E aqui Jesus fala que aqueles que choram serão consolados, terão consolo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Quem será que são esses que têm fome e sede de justiça? São aqueles que sofrem consequência das desigualdades entre os homens. Os que têm seus direitos desrespeitados. A justiça da terra, ela é muito falha, gente. Muitos crimes aos olhos de Deus não tem nenhuma condenação na justiça terrena. Então, isso faz sofrer. Aquele que não tem seus direitos respeitados, aquele que vê, nós temos visto tanto isso, aquele que vê o direito dos seus irmãos serem tão desrespeitados, as pessoas serem tão abandonadas. Então ele diz assim, os que padecem, os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então, aqui na justiça terrena, não encontrarão alegria, mas serão fartos. Serão fartos no mundo espiritual, porque a justiça divina é infalível, não é como a justiça terrena. É como se ele dissesse assim para a gente, não se importa se você sofrer injustiça de qualquer tipo, ou se aqueles que te ofenderem não forem alcançados pela justiça dos homens. Porque você será farto no mundo espiritual. Lá se fará a justiça. Né? Ele fala aqui também, bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça. Porque deles é o reino dos céus. Perseguição pelo amor da justiça. Aqueles que defendem os mais fracos, todos nós sabemos, incomodam muito os poderosos e sofrem consequência. Os poderosos da terra sofrem muita inconsequência. Muitas consequências, aliás, consequências difíceis. Mas ele diz que destes é o reino dos céus. E depois, aqui, Lucas fala, bem-aventurados os pobres, né? Dizendo que deles é o reino dos céus. Mas ai de vós ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Os pobres, gente, a gente sabe o que é a pobreza. Muito difícil, né? Não ter alimento, não ter uma moradia, não ter oportunidade, muito difícil, uma situação muito difícil. Mas ele fala que é deles o reino dos céus. E fala que para os ricos, eles já riram aqui. Então, para eles, agora estáis fartos, mas tereis fome. E ai de vós que agora rides, porque gemereis e chorareis. Então, aqui tem uma questão importante. A questão não é ser pobre, não é ser rico, não é a pobreza e a riqueza. É como a pessoa que está naquela condição vivencia essa situação, né? Então, não é pelo fato de alguém ser pobre que automaticamente ela terá consolação. Sempre vai depender de como ela vivenciar aquilo. Ela vai aceitar, ela vai compreender, como ela vai, o que ela vai sentir. Mesma coisa para os ricos, né? Na verdade, então, gente, não é a situação em si, nenhuma delas, mas como nós sentimos. O que nós fazemos com aquela situação. Porque nós já sabemos que todas as consolações que Jesus promete, nós vamos ler o texto daqui a pouco, a gente vai ver que elas são na vida futura. Elas vão se realizar na vida futura, elas não vão realizar aqui na Terra. Mas nós sabemos também que, dependendo da maneira como a gente encara uma aflição, nós teremos muito mais tranquilidade aqui na Terra mesmo. Muitas vezes, frente a uma dor, frente a uma aflição,
a gente se rebela, a gente desanima. Isso, às vezes, nos faz mais mal do que a dor em si, do que o fato em si. Então, é importante a gente pensar isso. Como é que a gente tem reagido às nossas aflições, às coisas que nos acontecem, difíceis, aos acontecimentos penosos, como a gente leu no começo? Isso é muito importante. Porque nem todos serão consolados. Nem todos. A gente precisa entender isso muito bem. Nem todos. Por quê? Porque depende de como aproveitar aquela oportunidade. Tem uma mensagem muito interessante de Emmanuel que chama Nem Todos os Aflitos. Eu vou pedir uma ajuda aqui para ela. Olha só. Vou ler só alguns trechinhos, viu, gente? Aprovação é um desafio que poucos suportam. Lição que raros aprendem. Nós sabemos disso, né? Depois de regulares períodos de paz e ordem, a alma é visitada pela provação, que, em nome da sabedoria divina, lhe afere os valores e as conquistas. Raros, porém, são aqueles que a recebem dignamente. Então, gente, a gente precisa aprender a receber a aflição dignamente. Ele cita vários estados nossos que podem atrapalhar e podem dificultar muito as nossas aflições. Olha só, veja se vocês se identificam com alguma. Eu pensem aí numa aflição, uma dor que visita vocês nesse momento. Olha o que ele fala. O impulsivo quase sempre converte em falta grave. Frente a uma dor, frente a uma aflição, se nós formos muito impulsivos, nós vamos sair fazendo tantas coisas que não devemos, que ela ficará muito maior do que ela é. Isso é algo muito importante para a gente pensar, vocês não acham? Olha só, o impaciente faz dela a escura paisagem do desespero e perde as oportunidades de servir. O impaciente não tem paciência frente à aflição. Será que para ele será uma oportunidade? Uma oportunidade perdida. O triste desvaloriza-lhe as sugestões e dorme sobre as probabilidades de autossuperação em longas e pesadas horas de choro e desalento. O ingrato transforma em calhau com que apedreja o nome e o serviço de companheiros e vizinhos. O indiferente vai fugir aos avisos. Então, frente à mesma aflição, dependendo de como nós somos, de como nós encaramos, nós vamos sofrer muito mais aqui e não faremos aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós viemos fazer. Portanto, teremos surpresas desagradáveis no mundo espiritual. Olha o que ele fala. O espírito prudente, entretanto, recebe aprovação, qual o oleiro que encontra no fogo o único recurso para imprimir solidez e beleza ao vaso que o gênio idealiza. Se a tempestade purifica a atmosfera, e se o fel, por vezes, é o exclusivo medicamento de cura, a provação é a porta de acesso ao engrandecimento espiritual. Então, nem todos vão poder ser consolados. Nem todos. Só aqueles que souberem aproveitar a oportunidade. Eu fiquei muito reflexiva essa semana, pensando se eu tenho aproveitado essas oportunidades que me chegam através das aflições, através das dores. Se essas dificuldades íntimas que eu tenho, por exemplo, é a paciência. Como elas têm, elas não têm me atrapalhado muito? Pensem para vocês. Pensem. Porque eu percebi, nós vamos ver uma outra mensagem de Emmanuel que recomenda que a gente analise a nossa aflição. Fiquei muito surpresa. Pensem sobre isso, gente, porque isso é fundamental, é muito importante. Ele fala que o espírito prudente recebe de outra maneira. Recebe no coração, porque sente. Nada do que eu estou dizendo é só falatório, porque falar é bem fácil.
Nós precisamos ter momentos profundos de reflexão e pensar: o que me aflige nesse momento? O que mais me aflige? Como eu reajo? Vou dar um exemplo meu. Às vezes faço isso, nem sei se devo, mas fico sentindo vontade de dizer. Eu tenho uma grande dificuldade de depender dos outros. Só que eu estou com o meu braço direito quebrado. Aí eu preciso das pessoas. Isso me causa aflição. Me causa aflição. Porque eu não consigo levantar sozinha. Eu não consigo fazer um monte de coisa sozinha. Só que o que acontece? É uma aflição? É. Como eu sou impaciente, eu quero que as pessoas façam na hora que eu quero. Isso aumenta muito minha aflição, gente. Pensem aí se você, a impaciência não aumenta de vocês também. Então, assim, uma oportunidade de eu aprender, porque eu já sou velhinha, eu vou precisar dos outros depois. É um treino, uma oportunidade que está me sendo dada. E que eu percebi que eu não estava sabendo usar. Porque eu fico irritada se a pessoa não me atender imediatamente. Então, o evangelho, ele tem que servir para isso. Felizes os aflitos que souberem compreender a sua aflição, que receberem a sua aflição com dignidade, que entenderem como oportunidade de aprimoramento. Serão felizes aqui já, porque não sofrerão além da aflição. Ó, o braço já dói, eu não posso virar, não posso fazer um monte de coisa. Agora, se ficar irritada ainda, porque a pessoa não te atende imediatamente, né? Então, trago esse exemplo para a gente poder pensar. Pensem aí. Aí vem uma pergunta, que eu acho que, antes de eu ser espírita, gente, eu fazia tanto essa pergunta para mim mesma, eu fazia tanto essa pergunta que eu, falar a verdade, nem acreditava em Deus direito, sabe? Porque eu achava muito injustiça. A pergunta é assim: todas as aflições são justas? Quem de nós não se perguntou, em alguma situação, ou com a gente, ou com outras pessoas, se aquilo lá é justo? A gente olha para a situação de agora, a gente olha para o nosso país, por exemplo, e fala, gente, mas isso é justo? Como assim? Né? A gente olha para algumas coisas que acontecem na vida da gente, que se repetem muitas vezes, quando a gente não aprende lição, ela fica repetindo, né? Fala, gente, mas não tá demais, não? Será que não tem nenhum erro nisso? Vamos ler o texto para ver? Todos nós sabemos, mas nunca é demais a gente ler e pensar mais um pouco, porque nós sabemos, mas ainda não fazemos, gente. Por isso que a gente tem que ler o Evangelho, vai e volta, vai e volta, vai. Para quê? Cada vez que a gente lê, acrescenta mais um tijolinho de compreensão e mais uma forcinha no sentimento que a gente tem que desenvolver. Aí pronto. Com o tempo, a gente vai melhorando. Aqui está assim, ó, o texto chama Justiça das Aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem realizar-se na vida futura. A gente até já deu uma pincelada nisso, mas é isso. Sem a certeza do porvir, essas máximas seriam um contrassenso ou mais ainda seriam um engodo. Se nós não acreditássemos na vida futura, gente, por que que nós aceitaríamos uma dor? Por que que a gente tentaria melhorar, progredir? A gente ia viver a vida, levar vantagem, viver a vida, e pronto, né? Mas a gente acredita na vida futura. Então, essas dores daqui, Jesus nos promete a consolação lá, na vida futura, no mundo espiritual. Olha, agora tem uma coisa importante aqui. Mesmo com essa certeza, mesmo que a gente tenha certeza da vida futura, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Mesmo a gente acreditando nisso, a gente não compreende por que que a gente tem que sofrer para ser feliz. Disse que é para haver mais mérito, mas então se pergunta por que que uns
sofrem mais do que os outros? Quantas vezes me perguntei isso, gente? Por que uns nascem na miséria, outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Por que para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir? São perguntas difíceis, né? Com respostas que a gente conseguia ter. Mas o que ainda menos se compreende, olha só, é ver os bens e os males tão desigualmente distribuídos entre o vício e a virtude. Ver homens virtuosos sofrer ao lado de malvados que prosperam. A fé no futuro, olha só a clareza dessa frase, pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Então, a fé no futuro, ela nos consola, pode nos dar paciência, mas não explica tanta desigualdade, tanta dor, tanto sofrimento. Tantas pessoas que a gente conhece que são muito virtuosas, que sofrem demais, que tudo dá errado, né? Tantas pessoas que a gente olha e só fazem o mal e estão sempre bem. Como assim? Né? Veja a resposta nesse comentário de Kardec. Entretanto, desde que se admite a existência de Deus, não é possível concebê-lo sem suas perfeições infinitas. Ele deve ser todo-poderoso, todo justiça, todo bondade, pois sem isso não seria Deus. E se Deus é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho ou com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que todos devem compenetrar-se. Deus encaminhou os homens na compreensão dessa causa pelos ensinos de Jesus. E hoje, considerando-se suficientemente maduros para compreendê-la, revela por completo através do Espiritismo. Ou seja, pela voz dos Espíritos. Então, como nós vimos, esse texto basicamente fala, né, que a compensação está na vida futura, que todas são justas, porque Deus é um Pai amoroso, bondoso, é só amor, e ele não poderia ser injusto. Então, toda dor, toda aflição é justa. Às vezes a gente fica se perguntando, mas todas são justas. As nossas aflições, nós vamos estudar agora amanhã já. Elas são consequências das nossas infrações às leis de Deus. Nesta ou noutra vida, a gente vai começar a estudar amanhã. Então, ninguém tem uma aflição porque Deus achou bom você ter aquela aflição. Você tem aquela aflição, aquela dor, como uma consequência de uma infração que você cometeu contra a lei divina. A dor, a aflição, ela vem como oportunidade da gente se reajustar. É uma oportunidade amorosa que Deus nos dá. E a gente não sente assim. Quando elas nos alcançam, é uma oportunidade de reparação. Vamos pensar juntos, gente. Quando a gente repara, quando a gente consegue trabalhar aquela dor, aquela aflição, desenvolvendo novos sentimentos em relação àquela pessoa, àquela situação, aquilo que nos afligiu, nós limpamos o nosso perispírito. Nós já temos falado muito sobre isso. Nós limpamos as marcas que nós mesmos fizemos. Isso permite que quando a gente desencarna, a gente também já estudou isso aí há algumas semanas, um perispírito mais leve vai para regiões muito melhores. Esta é a compensação no mundo espiritual. Isso tem que nos estimular a olhar para as nossas aflições e compreendê-las, para as nossas dores e compreendê-las. A gente chega na Terra, todos nós com planejamento encarnatório, né?
a gente fala tanto isso, mas na hora que uma dificuldade, que uma dor nos atinge, a gente tem dificuldade, às vezes, de compreender que ela faz parte do nosso planejamento, por que ela está ali, né? Imagina a alegria imensa no mundo espiritual quando a gente perceber que conseguiu fazer uma transformação, né? Conseguiu construir um sentimento feliz, né? Paciência, gente, a resignação nos ajudam muito nesses momentos. Eu acho que frente a todas as nossas aflições, a gente tem que fazer uma reflexão muito profunda, sabe? E ver como é que está a nossa paciência, a nossa resignação. Porque quando a gente está paciente, está resignado, a gente não se machuca mais do que... Porque às vezes, não sei se estou me fazendo compreender, mas às vezes a nossa reação machuca mais a gente do que a própria aflição, do que o que desencadeou a aflição, né? Uma vez um amigo espiritual falou assim para mim, que eu me debatia tanto frente àquela situação específica da minha vida, que eu causava mais dores para mim do que a situação em si. E a gente tem que refletir se isso não acontece com a gente também, né? A maior felicidade na Terra, está escrito aqui no Evangelho, é a paz no coração. Então, o espírito paciente, espírito resignado, ele fica pacificado. Então, desde já, ele sente diferente a aflição, reage diferente. Sofre muito menos, se é que sofre, né? Nós sabemos no nosso corpo os efeitos da indignação, da revolta, da rebeldia, né? E esses são outros estados que podem chegar até nós quando nós estamos frente a uma dor, né? Só estava me lembrando aqui, nós falamos que Deus é injusto, né, gente? Porque nós parecemos que desconhecemos a lei de causa e efeito, né? Parece que a gente quando a gente fala que Deus é injusto, é como se a gente, isso não é justo. Quando a gente fala, mas eu não falo isso. Mas quando a gente assim, isso não é justo para mim. Bom, isso quer dizer que Deus é injusto. E a gente sabe que não. A gente sabe que não. Então nós precisamos pensar bastante sobre isso. Muito, muito, muito mesmo, né? Então a gente precisaria ter paciência, resignação e coragem, né? Lembrar que as grandes alegrias estão reservadas àqueles espíritos que forem pacientes, resignados, corajosos e que fizerem aqui o que eles vieram fazer, né? Eu escolhi, acho que vai dar tempo, dois jeitos bem interessantes de ver a aflição, que eu gostei muito. Aliás, são três, mas se não der tempo, a gente não vê. A gente vê só dois. Tem uma mensagem, gente, que chama-se Aflitos. Essa mensagem Aflitos, ela fala assim, o resumo dela é esse. Depois, se a gente não conseguir ler, vocês procuram. Ela mostra para a gente que o estado de aflição pode ser usado para o nosso progresso. Vamos ver, vou achar aqui para a gente ver rapidinho. Olha que interessante, estado de aflição para o nosso progresso. Vamos ver. Está aqui. Não. Chama aflitos. Bem-aventurados os aflitos, disse-nos o Divino Mestre. Cabe-nos, todavia, considerar que semelhante felicidade não decorre simplesmente da dor pela dor. Então, não adianta dor pela dor, né? Não podemos, olha que importante isso, esquecer que a aflição é um dardo espiritual que nos impele à procura.
E somente aqueles que procuram a frente se transformam em construtores do progresso. É um dardo espiritual que nos manda para frente. Ele cita vários exemplos. Ele diz assim, ó, todas as descobertas que dilataram a alegria e a cultura do planeta nasceram na aflição de homens que souberam criar a renovação à custa do próprio sacrifício. Olha que interessante. Ele fala assim, Colombo sentiu a estreiteza do mundo antigo e, preocupado, avançou no rumo da América. Então, isso partiu de uma aflição também. Nossa, será que é só isso? Não é possível que seja só isso. É o dardo espiritual que o atingiu e que o fez buscar. Edison experimentou a inquietação das trevas e inventou a lâmpada elétrica que afugenta as sombras. Ele vai citando várias descobertas, dizendo que todas as descobertas partiram de um estado aflitivo de alguém. É um outro jeito de entender, né? Nas nossas aflições, nós podemos também entendê-las como um dardo espiritual para que a gente olhe à frente e faça alguma coisa. Eu achei muito interessante essa mensagem. Tem boas reflexões para nós. Tem uma outra. Essa achei muito boa. Examina a própria aflição. Fiz o teste, vamos ver se vocês fazem o que vocês acham. Examina a própria aflição. Essa examina a própria aflição, tá aqui, ó. Religião dos Espíritos. A lição chama Examina a própria aflição. Não, nessa edição está na página 33, não tem item. Olha só. Examina a própria aflição para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Todas as aflições se caracterizam por tipos e nomes especiais. Aqui ele nos convida para olhar para a nossa aflição. É aquilo que eu estava falando mais para vocês. Frente a uma aflição, a impaciência me atrapalhava bastante. Eu vou ler só algumas, para a gente pensar bastante. A aflição do vício chama-se delinquência. A aflição da inveja chama-se despeito. A aflição da brutalidade chama-se violência. A aflição da vaidade chama-se loucura. A aflição da preguiça chama-se rebeldia. Ele termina dizendo, cada criatura tem a aflição que lhe é própria. Os corações unidos ao sumo bem, contudo, sabem, olha que importante isso, gente, que suportar as aflições menores da estrada é evitar as aflições maiores da vida. E por isso, apenas eles, anônimos heróis da luta cotidiana, conseguem receber e acumular em si mesmos os talentos de amor e paz reservados por Jesus aos sofredores da terra, quando pronunciou no monte a divina promessa, bem-aventurados os aflitos. Tem tanta aflição que é pequena, né? Que a gente não suporta, e por isso elas se transformam em aflições maiores. Esse é um outro questionamento. Se vocês tiverem oportunidade, leiam depois, examine a própria aflição. É muito interessante. Só para a gente terminar, aqui o Espírito de Verdade tem uma lição muito boa, que chama Afliges-te.
Essa é para os reclamadores de plantão. Porque ele vem dizer que nós reclamamos por coisas muito pequenas, que nós nos afligimos por coisas muito pequenas. E se a gente for passar o nosso dia em revista, a gente vai ver que a gente se irrita, se aborrece, se aflige por coisas muito pequenas. E que essas aflições, elas têm consequências no nosso perispírito. Elas vão se transformando em aflições maiores, né? Vão construindo um modo de pensar e de sentir. Então, nós precisamos também estar vigilantes a isso. Olha só, chama Aflige-te. Aqui é número 89. Espírito de verdade. Vou dar alguns exemplos só, depois vocês leem. Aflige-te com a vizinhança do parente menos simpático. Esquece-te, no entanto, dos que vagueiam sem rumo. Olha só, quantas vezes uma simples dor de cabeça não deixa a gente aflito? E para ela tem remédio. Ele diz assim, ó, aflige-te com leve dor de cabeça que o remédio alivia. Esquece-te, porém, dos que carregam a provação da loucura nos grandes manicômios. Quantas aflições maiores que a nossa? E a gente dá um valor para aquilo. Olha, aflige-te por perder a condução no momento oportuno. Esqueces, entretanto, dos que jazem de ti dos encates de sofrimento, suspirando pelo conforto de se arrastarem. A gente reclama, se aflige, fica bravo, irritado. Olha, dá exemplos bem simples, práticos. Aflige-te pelo erro sanável da costureira na vestimenta que encomendastes. Esquece-te, contudo, daqueles que ostentam a pele trajada de chagas sem se queixar. Aflige-te em casa, porque alguém não te fez o prato de preferência. Mas esquece daqueles que varam a noite atormentados de fome. Aflige-te tantas vezes por bagatelas. Isso é uma reflexão que eu fiz, convido vocês a fazer. Será que nós, muitas vezes, não estamos nos afligindo por bagatelas? Por coisas que não necessitariam tanta atenção da nossa parte, tanta irritação, tanta impaciência? E ele termina nos dando um conselho, que é o conselho que eu vou terminar também. Fita, no entanto, a retaguarda, e reparando as aflições dos outros, agradecerás ao Senhor a própria felicidade que não conseguias ver. Então, é claro, gente, nós temos aflições que são dores, dores sérias que nos alcançam, consequências das nossas infrações às leis de Deus, que nós temos que entender como oportunidades, que nós viemos para reparar, para resolver, e que teremos belas compensações na vida futura, se o fizermos. Mas, como eu falei, a aflição podem ser estados também que nós desenvolvemos no nosso dia a dia. Então, frente a essas coisas tão simples, nós desenvolvemos tantas aflições desnecessárias. Que a gente pense um pouco sobre isso. Porque tudo isso, a irritação, a rebeldia, tudo isso, nós já sabemos. Fazem muito mal, viram doenças no nosso corpo, na nossa mente, no nosso espírito. Então, bem-aventurados os aflitos, felizes aqueles que estão em aflição, porque estão em oportunidade, em grande oportunidade, de consertar, de melhorar, de transformar, né? E felizes os aflitos que compreenderem, né? Que podem aliviar suas aflições desde já, se souberem entendê-las. Doutrina espírita é algo maravilhoso, que nos traz tantas explicações, né? Que a gente seja grato e saiba usar para a nossa transformação, né? Olha,
Foram essas as reflexões que eu fiz, né? Vamos ver aqui. Bom, boa noite de todos vocês. Sempre uma alegria receber o boa noite de vocês. Muita alegria de estar aqui, gente. Tenho muita saudade de vocês, sabia? Olha, a Beatriz falou uma coisa que eu pensei muito essa semana, sabe? Que forte, Cris, receber as aflições com dignidade. Perdi a conta de quantas vezes não as recebi dignamente. Não aceitava e me lamentava. Olha, Bia, eu percebi isso essa semana também, com bastante clareza enquanto eu estudava. Quanta lamentação da minha parte, sabe? Como que é receber uma aflição com dignidade? Entender o papel dela na nossa vida, né? Não se colocar no papel de vítima, como a gente faz tantas vezes, né? Olha, Mica, eu acho que muitos de nós fizemos e fazemos isso ainda, né? É um alerta para a gente prestar atenção e tentar entender melhor, né? Nosso querido amigo Arnaldo, devemos observar qual é a origem das nossas aflições, aproveitando as mesmas para nos conhecermos melhor, acalmar o coração ou compreender o que a vida está querendo nos ensinar. É isso, Arnaldo. É aquilo que nós falamos, né? Examina a tua própria aflição. Qual que é a origem delas? Como nós entendemos, como nós sentimos? Porque isso ajuda a gente a se conhecer melhor. Ajuda a gente a se acalmar também, porque todos nós sabemos que as nossas transformações não são do dia para a noite. Então, nenhum de nós precisa ficar aborrecido, chateado, desanimado, se não consegue, frente a uma aflição, recebê-la ainda com dignidade, fazer o que precisa. Todos nós estamos em processo. E nós estamos na escola certa, né? Porque nós estamos na escola com Jesus. Então, nós vamos melhorando. Olha só que importante que o Arnaldo falou. Compreender o que a vida está querendo nos ensinar. Ai, Cássio, passar pelas aflições não é tarefa fácil. Não é tarefa fácil. A gente pode chorar, Cássio, sabe? Pode. Tem coisas que são muito tristes, mas a gente tem que ampliar o nosso olhar e enxergar naquilo o dedo de Deus, querendo nos conduzir para algo melhor. A gente chora sim, chora. E não é fácil mesmo, você tem toda a razão. Muitas vezes, no processo muito doloroso, a nossa primeira reação é de desespero, é de indignação, mas nós já temos dentro de nós desenvolvido algumas coisas que nos permitem não entrar nesse estado, compreender a vontade de Deus e saber que toda aflição nossa, por mais dolorosa que ela seja, ela é justa e foi causada por nós mesmos. Nós vamos estudar a partir de amanhã as causas atuais e as causas anteriores das aflições. E a gente vai ver isso com bastante clareza, viu, Cássio? Mas você tem toda a razão. Não é tarefa fácil. Exige bastante do espírito. Cris, a visão... Ah, Gi. Oi, Gi. A visão materialista da vida que nos coloca nessas condições de maturidade frente às lutas da vida. Grande verdade, amiga. Grande verdade. Nós somos muito imaturos ainda, porque enxergamos pequeno. É a visão materialista. Pequena, curta. Pior de tudo, acha que é ampla a visão. E é curta. Cássio disse assim: temos que pensar, refletir e confiar em Jesus, para nos fortalecermos para as aflições que ainda passaremos. É verdade, Cássio. Passar por uma aflição sem Jesus não dá, Cássio.
Então, a gente tem que se preparar. Nós temos que ir nos fortalecendo, construindo em nós novas vibrações, novos sentimentos, para que a gente possa, a hora que uma aflição nos alcançar, nós reagimos melhor. Muito bom isso que você disse. Aqui, nossa querida amiga Gi, estamos em tempo propício para largar nossa compreensão da vida como espíritos em plena oportunidade de crescer. É verdade. Estamos num tempo muito propício. Muito propício. Olha, o William falou uma coisa, William Guimarães, nosso amigo querido William. Devemos agradecer pelas aflições, porque elas trazem nosso aperfeiçoamento espiritual. É difícil, mas nós devemos. Então, é a visão espiritual da aflição, William. Entendê-las como oportunidade, né? Sem elas, no mundo de prova e expiação, para espírito da nossa categoria, não tem outro jeito da gente progredir. Mais para frente, vai ser um movimento nosso de querer progredir. Não vai precisar da dor para nos cutucar. Por enquanto, nós estamos aprendendo, então, nós ainda precisamos. Mais alguma coisa, amigos? Como é bom encontrar vocês, viu? Bom, se não temos mais nada, não temos, está tudo certo. Nós vamos agora, então, fechar os nossos olhos, acalmar mais ainda o nosso coração, pedir que os espíritos amorosos que estão nos acompanhando possam, então, realizar o nosso passe, retirando de nós as energias mais densas, mais difíceis, que nós possamos receber do mais alto essa chuva de energias benfazejas que possam nos preencher, que nós possamos nos comprometer nesse momento de manter essas energias em nós, com bons pensamentos, boas ações, boas palavras. Que os espíritos amigos possam fluidificar a nossa água, para que ela seja para nós mais um recurso, inclusive nos nossos momentos de aflição. Tanto nós temos recebido por estarmos perto, próximos do Evangelho, por termos a oportunidade de receber no passe tantas energias benfazejas. Vamos agora oferecer um pouco, oferecendo as nossas melhores vibrações, que elas possam chegar a todos os locais a que nós nomearemos, a todas as pessoas. Façamos esse exercício, queridos amigos, expandindo o melhor que nós tivermos em nós. Vibremos intensamente pela paz na Terra, pela regeneração do nosso planeta, por esses momentos de transição tão importantes. Vibremos pelo Evangelho de Jesus, para que ele seja norma de conduta sempre, nas mentes e nos corações. Vibremos por nossos irmãos que sofrem nos hospitais, nos asilos, nas prisões, por aqueles que estão abandonados nas ruas. Vibremos por todos aqueles que voltam ao mundo espiritual em decorrência da pandemia. Que possam ser recebidos amorosamente pelas equipes responsáveis para isso. Vibremos por seus familiares que aqui permanecem isolados. Vibremos pelas equipes socorristas no mundo espiritual e aqui na Terra. Que os bons espíritos as fortaleçam. Vibremos pelos nossos lares, intensamente pelos nossos lares.
que possam ser iluminados pelas luzes do Evangelho. Vibremos pelos nossos amigos, por todos os nossos inimigos. E finalmente vibremos por nós mesmos, pelo nosso aperfeiçoamento moral. Amigo Jesus, nós lhe agradecemos, Senhor, profundamente pela oportunidade dessa noite. Obrigada por tudo que o Senhor tem nos trazido. Obrigado pela doutrina espírita, pela evangelização de espíritos em nossa vida, Senhor. Seríamos muito infelizes, teríamos muita dificuldade se não a tivéssemos perto de nós. Queremos estar contigo, Senhor, sempre contigo. Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos espirituais. Nos ajudem em nossas reflexões, amigos. Que assim seja, graças a Deus. Ai, Chico, saudade de você, amiga. Saudades imensas, viu? Arnaldo, saudade de você também, amigo. Fiquei tão emocionada agora no fim, porque pensei tanto em todos vocês, e eu pensei assim, quando a aflição chega para a gente, como disse nosso amigo Cássio, já é tão difícil. Vocês imaginam, gente, se a gente não tivesse nem o conhecimento do que nós temos, nem o conhecimento que é o primeiro passo para a gente ir fazendo? Quanta dor nessa época que está tão difícil. Graças a Deus, né? Que a gente saiba aproveitar, né? Estela, querida Estelinha. Muito bom, estamos em oportunidade de provar nossa fé, firmeza, perseverança e submissão à vontade do Pai. Obrigada, querida. Beijo grande. Eu que agradeço, Estela. Gratidão. Todos vocês, queridos, Beatriz, Ione, Lívia, saudades, Lívia, Eliana, Luciana, Renata querida, a OG, todos esses amigos, eu que agradeço, oportunidade imensa para mim. Muito obrigada, viu, gente? Tenham uma boa noite, uma noite com Jesus. Fiquem com Deus, viu?